peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. O contexto aqui é a promessa de Deus dada ao seu povo por meio do profeta Isaías, de que levantaria um libertador. Seu nome, Ciro, rei da Pérsia. Ciro viria para promover a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Por 70 anos o povo viveu cativo e Deus então levantou um outro rei para que então, libertando o seu povo, este pudesse retornar para a terra da promessa. A lição que nós temos aqui ela é muito importante e permeia toda a palavra de Deus. Não há governo que fuja do controle do nosso Senhor. É por essa razão que nós somos convocados primeiramente a orar como igreja, a confiar em Deus, o seu supremo propósito e soberano governo. Então diz a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 7, eu peço a sua atenção. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. A palavra de Deus, então, nós temos aqui uma passagem para a nossa meditação, dentre as profecias que o Senhor concedeu a Isaías, foi profeta e trouxe uma mensagem não somente de advertência, mas também de chamada ao arrependimento, de promessa de graça, de salvação e restauração para o povo de Deus. Aqui, de maneira específica e com base no que nós vamos fazer hoje, vamos fazer ainda mais hoje com respeito à oração pela nossa pátria, nós precisamos notar que estes primeiros versículos do capítulo de número 45 do livro de Isaías revelam para nós o que Deus iria fazer. E ele faria isso para que todos soubessem que ele está no comando de tudo, exclusivamente. Nada foge ao seu controle. Versículo de número 1 começa dizendo que o Senhor entrega uma palavra para o profeta. A expressão assim diz o Senhor, uma palavra dada pelo Senhor, ela vem do alto, ela entrega ao profeta. O profeta é o boca de Deus e, portanto, ele não fala por si, mas ele fala em nome do Senhor. E esta palavra dada a Isaías foi para ser entregue a Ciro, rei da Pérsia. Vejam só, assim diz o Senhor ao seu ungido. Notem bem, ele chama a Ciro, um rei ímpio, pagão, de ungido. Isso aí nos remete, irmãos, a outras passagens da Bíblia, por exemplo, uma mais recente que nós estudamos juntos, Romanos capítulo 13. Toda autoridade emana de Deus, provém de Deus, Ele é quem unge os seus governos ou os seus governantes, quer sejam eles ímpios ou não, todos eles servem em última instância ao Senhor, quer seja para a felicidade de um povo, segundo o Salmo de número 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quer seja para juízo de uma nação, como aconteceu quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e derrotou o povo de Deus, levando-o cativo. Agora nós percebemos Deus usando outro rei pagão, assim como Nabucodonosor, um rei ímpio que não tinha nenhum conhecimento de Deus, e
o ungindo para cumprir o seu supremo propósito. Versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Esta é a mesma expressão que Deus usou quando se referiu a Saul, quando se referiu a Davi, quando se referiu a Cristo. Aqueles que se sentariam à sua destra para governarem com ele as nações. Deus então cumpriria o propósito de conceder liberdade ao seu povo pactual por meio de um homem chamado Ciro, o rei da Pérsia. Ele o tomou ou o tomaria pela mão direita, com que finalidade? Para abater as nações, acompanha aí o versículo de número 1. Ante a sua face ele deveria fazer isso, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O Senhor iria à frente de Ciro. Ele promoveria a vitória daquele homem, daquele rei, daquele governante. Assim como o Salmo de número 33 nos lembra, a vitória do rei ou a vitória do governante não acontece a despeito da sua força. Os cavalos não garantiam a vitória naquele tempo, como os tanques e os caças também não garantem hoje. Quem garante a vitória é aquele que está governando a história e soberanamente cumpre sempre o seu propósito. Então ele levantaria um rei, ele deveria abater nações, descingir os lombos dos reis, ou seja, humilhá-los, tirando as suas vestes, as suas cintas e abrindo diante dele as portas que não iriam se fechar. Versículo de número 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, nada neste mundo, segundo a palavra do Senhor, está operando por acaso. Deus está no controle de toda a situação, o seu controle é total. Deus é soberano sobre todas as coisas, a palavra de Deus nos diz. Ele faz tudo o que quiser fazer. E ele então iria adiante de Ciro. Ele iria conduzi-lo, ele iria fazer com que ele triunfasse. Versículo 3, ele daria tesouros escondidos e riquezas encobertas seriam dadas a este homem. E tudo isso, versículo de número 3, é muito importante a sua parte final, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Os decretos eternos de Deus, eles têm pelo menos dois propósitos específicos. O primeiro deles, a sua glória. Como tudo que Deus faz deve convergir na glória do Senhor de toda a terra. Mas o segundo propósito de tudo aquilo que Deus já determinou como um plano certo, visa o benefício do seu povo eleito. Deus sempre faz tudo bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De forma que Ciro seria levantado com que propósito? Para que soubessem que ele é o Senhor, primeiramente o rei, Ciro, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. É curioso isso, porque quando Esdras começa a escrever o seu livro, e ele relata aquilo que aconteceu quando o povo retornou à terra, qual o registro que nós temos no capítulo 1? Marquem aí Isaías e vejam Esdras capítulo de número 1 comigo. Isso é interessante. Esdras capítulo 1, a partir do versículo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Olhem só, vejam só,
A promessa dada ao povo de Deus por meio de Isaías era de que Ciro seria levantado e faria tudo isso para que ele soubesse que Deus é o Senhor, o Deus de Israel. Olhem só o registro do decreto de Ciro. Versículo 2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Nós precisamos orar muito por nosso país, porque nós não encontramos nenhum temor na grande maioria dos nossos governantes. Nós não encontramos o reconhecimento de Ciro, que foi despertado pelo Senhor para reconhecer, assim como ele, quem havia dado todos os reinos e colocado-os aos seus pés. Nós precisamos orar muito pela nossa pátria, orar pelos que sofrem, pelos que são oprimidos, orar pelos nossos governantes, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, é triste. Atuais ou passados, aqueles que ainda estão na ativa, se apresentando como almas tão puras, justas, quando a palavra de Deus diz: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A parte de Deus não há reconhecimento daquilo que Ciro mesmo falou, porque Deus despertou o seu espírito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, para que saibais que eu sou o Senhor, Deus de Israel. Todo aquele, versículo 4, que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. O que Ciro então fez, inclinado pelo Senhor, que governa todas as coisas, foi cumprir o supremo propósito profético de que um dia o povo tornaria a terra. De que Deus não perdeu o controle por sequer um momento. De que o povo teve até um tempo de estada e sofrimento no cativeiro, 70 anos completos. Deus levanta um homem e faz a sua obra. Voltem para Isaías e vamos concluir. A nossa meditação é breve. Apenas um texto para reforçar o motivo por que nós estamos aqui. O versículo de número 4, então, de Isaías 45, lembra: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Esta expressão ela ocorre no versículo 4 e no versículo 5. E aí, mais adiante, como eu mostrei a vocês em Esdras, historicamente falando, ele vai mostrar isso depois. Ciro passou a reconhecer, depois de tudo o que aconteceu, quem havia colocado todos os reinos debaixo dos seus pés. Mas aqui o Senhor estava ainda revelando a palavra profética. E ele diz que faria tudo isso por amor do seu servo Jacó. Aqui, mais uma vez, Deus lembrando qual foi o primeiro nome de Israel. Ele já havia transformado Israel, feito uma grande nação, mas a expressão Jacó, ela ainda apareceria para que o povo não se esquecesse qual a sua descendência, qual a sua raiz. Usurpador, enganador, não tinha nenhum mérito, nada. Deus, por sua graça, então mudou o seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda
que não me conheces. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que não há outro ser com tamanha soberania e liberdade para fazer o que quer. Só Deus mesmo, o Senhor. Ele pode causar a calamidade, Ele pode trazer a dificuldade, Ele pode causar a tragédia. Deus é aquele que controla a luz e a escuridão, a paz e a guerra, a prosperidade e a pobreza, a vida e a morte, a festa e a fome, a escravidão e a liberdade, o desastre e a restauração. Por isso que a igreja, antes de tudo, precisa, assim, ajoelhar-se e clamar pelo Senhor, que tenha misericórdia da nossa nação. Os rumos que nós estamos tomando não são nada bons, e isso vem acontecendo por anos. Listas e mais listas aparecem, mais uma com mais de uma centena de nomes de políticos, governadores, ministros, envolvidos com os mesmos problemas, a corrupção. Sem o reconhecimento de Deus, de quem Ele é, de que Ele é o Senhor, de que ninguém no mundo deve viver sem que preste contas a Ele e se submeta ao seu governo e senhorio. Se não for desse modo, não há esperança para o nosso país. Não há. Não adianta mudar governo, não adianta mudar estrutura de governo, sistema político, se a igreja não começar a clamar e a reconhecer a necessidade de pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Deus pode levantar, sim, alguém, usá-lo para cumprir os seus propósitos, para juízo, como eu lhes disse, e para restauração do nosso povo. Nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos orar mais por este motivo. Vejam que a soberania de Deus, ela é descrita aqui de uma maneira tão simples, direta, e Ele faria tudo isso por seu povo, Ele fez na história e certamente ainda o fará, para que saibamos, versículo de número 6, que até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ele é Yahvé, o autoexistente, soberano sobre tudo e todos, o eu sou, que tirou o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 7 então conclui a leitura que fizemos. Ele forma a luz e cria as trevas, está sob o seu controle. Ele faz a paz e cria o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele pode fazer o que quiser, bem ou mal. Ele pode trazer a bênção ou a maldição. Ele não levará as pessoas a fazer o mal. Elas farão isso por conta própria, por sua responsabilidade. Mas Ele pode levantar, sim, pessoas, usá-las, ainda que caminhem em rebeldia, para o cumprimento dos seus propósitos. É interessante como nós percebemos aquilo que Deus fez e faz na história. E nós, irmãos que conhecemos a palavra, não deveríamos nos espantar quando os escândalos eles vêm, eles aparecem ou reaparecem. Tudo isso sempre fez parte da trajetória humana. Não há um justo, nenhum sequer. A Escritura, então, conclui. E eu quero só lembrar para vocês esta segunda parte aqui, não vou comentá-la, mas ler com vocês, só para vocês perceberem o desenrolar da revelação a partir do versículo 8. O profeta diz: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz?
Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, notem bem, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Notem, os homens seriam julgados, e ainda hoje esta verdade permanece. Nós confiamos tanto, às vezes, nos poderes humanos, nós dedicamos tanto a nossa mente e coração ao Estado, que boa parte da nossa conversação só diz respeito ao Estado. Falta saúde, falta educação, falta segurança, falta infraestrutura. Nós estamos aqui e estamos envolvidos e sempre dirigimos as nossas reclamações ao Estado, quando deveríamos dirigir o nosso clamor à pessoa certa. Deveríamos focar ainda mais, ou primeira e ordinariamente, as nossas petições àquele que repetidas vezes, em um trecho tão pequeno, falou: eu criei os céus, eu formei a terra, eu a estabeleci. Não criei para ser um caos, criei para ser habitada. Qual o motivo do caos? Qual o motivo de tantas injustiças? Qual o motivo de tanta maldade? Qual o motivo de tanta corrupção? Os irmãos sabem, muitos de nós vivenciamos. A minha avó precisou internar no último fim de semana em um dos hospitais públicos da cidade, 94 anos de idade, não tem nada lá. Nós saímos para comprar fraldas, nós saímos para comprar remédios, nós saímos para comprar tudo, porque senão ela não tem. Quem não tem passado por isso? Só que, irmãos, primeiramente os nossos clamores não podem ser dirigidos para o foco ou para a direção errada. Nós precisamos clamar àquele que é justo e que preserva o seu povo e que ama o seu povo e que precisa sim ouvir e necessita o povo de Deus fazer isso, dirigir a sua oração a Ele que é digno de toda a glória. Ele se agrada em ouvir isso. É sua palavra que nos manda fazer isso. Nós precisamos dirigir a nossa voz e o nosso clamor, portanto, em oração ao nosso Deus. Orem para que a justiça se estabeleça nas mais diferentes esferas e instituições de nossa nação. Rogue a Deus para que em nosso país, os culpados sejam adequadamente punidos e os inocentes absolvidos. Ore pelos que sofrem como resultado da nossa histórica corrupção. Clame pelas muitas pessoas que deixaram de ser atendidas em suas necessidades, muitas delas básicas, por causa do egoísmo de outras pessoas. Ore por nossos filhos, para que a geração deles não cresça ignorando o princípio de autoridade, em virtude dos maus exemplos aos quais têm sido submetidos atualmente. E, finalmente, ore como igreja, para que nós sejamos sal e luz,
no mundo de densas trevas, que possamos ser sensíveis, possamos servir e que possamos ser voz profética, coluna e baluarte da verdade. Ore pelo retorno de Jesus. Ele sim, o Rei dos Reis, quando retornar, cessará tudo isso, toda injustiça, toda lágrima, todo luto, todo choro, toda dor. Clame para que seu retorno seja breve. Ele mesmo nos disse: venha o teu reino. Vamos orar por isso hoje, irmãos. E para que então venha, sim, com o seu reino, a resolução definitiva de todos os males que cercam a nossa nação.